Pois é, meus amigos, só notícia boa chegando para aposentados, pensionistas, beneficiários do BPC e também do Bolsa Família. Olha, meus amigos, a Caixa Econômica Federal paga hoje o Bolsa Família para os beneficiários cujo NIS termine em 2, juntamente com os adicionais. Ou seja, você, meu amigo, você, minha amiga, que está ligadinho aqui no nosso canal, né? Recebe o Bolsa Família, o seu NIS, que é número de inscrição social, termina em 2, pois é, o pagamento está na conta no dia de hoje, juntamente com os adicionais previstos na Lei 14.601 de 2023, né, que é o bônus. O bônus principal é o de R$ 150, né, que atende criança de 0 a 6 meses, mas também tem o bônus de R$ 50 para criança que tenha idade entre 7 a 17 anos, também tem um adicional de R$ 50 para mulher grávida ou que esteja amamentando e 6 parcelas de R$ 50 para os recém-nascidos, né, que compreende idade de 0 a 6 meses. É importante salientar, né, que a grana está disponível para saque tanto na Caixa Econômica Federal quanto nas lotéricas de todo o Brasil ou nos caixas, né, de pronto atendimento, por exemplo, mercadinho, farmácia, que é credenciado também a Caixa Econômica Federal. Agora, se você preferir, você pode movimentar os valores através do aplicativo Caixa Tem. É importante ressaltar, né, que muitos sites vêm trazendo a informação que o benefício desse mês seria com reajuste, que ao invés de ser R$ 600 seria de R$ 700. Na verdade, isso não se concretizou, né? O próprio ministro da Economia, o Fernando Haddad, veio a público, desmentiu essa informação. O ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Wellington Dias, também veio a público e desmentiu essa informação. Ou seja, por exemplo, a pessoa que mora sozinha vai receber apenas R$ 600. Obviamente, famílias onde tem criança, o valor do Bolsa Família é muito maior. Quem tem direito a receber o Bolsa Família, né, são aquelas pessoas que ganham até R$ 218 por pessoa, né? Ou seja, a renda familiar não pode ultrapassar a R$ 218. Só que para seguir recebendo, meus amigos, o Bolsa Família, né, a família tem que prestar, digamos assim, atenção na manter a frequência escolar das crianças entre 4 a 17 anos, tem que realizar pré-natal, né, no caso das gestantes, tem que acompanhar o crescimento, o estado nutricional da criança menores de 7 anos, manter a caderneta de vacinação em dia, conforme o cronograma oficial. É importante lembrar, matricular as crianças na escola e levá-la, né, para vacinar, já são ações que ajudam a manter o benefício. Ou seja, o governo federal paga, né, o Bolsa Família, mas também cobra uma contrapartida das famílias, né? Como eu frisei, manter a criança vacinada, manter a frequência escolar. E é importante também salientar, né, meus amigos, que manter o cadastro único atualizado, né, faz com que fique mais difícil, né, de ter o benefício suspenso ou cortado pelo governo federal. Pois é, meus amigos, aproveitando o ensejo, né, se você está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, se inscrever no nosso canal, deixar aquele like especial, também o seu comentário, né, e deixar o seu hypar também. Olha, meus amigos, dando sequência aqui no nosso primeiro boletim informativo, a Câmara dos Deputados pode votar hoje, dia 20 de maio, um requerimento de urgência que visa acelerar a tramitação do projeto que proíbe descontos automáticos de benefícios da Previdência Social. Meus amigos, se Deus quiser, esse projeto há de prosperar, porque hoje existem tantos mecanismos de pagamento, né? Por exemplo, existe o Pix, existe uma transferência eletrônica, existe a possibilidade da pessoa ir até, né, até um sindicato ou até uma entidade dessa para pagar a sua prestação. Não precisa vir descontado diretamente da folha de pagamento. Ou seja, né, tem um projeto nesse sentido na Câmara dos Deputados e hoje vai votar um requerimento de urgência, né? A medida é considerada uma resposta legislativa ao esquema de fraudes de desvios de dinheiro de aposentadorias, pensões e BPC do INSS, né?
A depender da adesão dos parlamentares ao dispositivo, para ser aprovado precisa de apoio de 257 deputados. O presidente da Câmara, Hugo Mota, avalia colocar o mérito da proposição em votação ainda nessa terça-feira. César, mas se aprovar a urgência da tramitação, já vota o projeto hoje? Ainda não, né? Mesmo com a urgência, existem outros projetos também que estão na fila e vou adiantando para vocês, não são poucos, infelizmente. Mas quando um projeto ganha a urgência de tramitação, obviamente, ele tem, né, a tramitação um pouco encurtada, digamos assim. E eu acho, né, é a minha opinião pessoal, talvez você que esteja aí do outro lado pense diferente da minha, né? Essa questão de fazer esse desconto direto em folha de pagamento tem que acabar, né? É o que eu espero, digamos assim. Olha, meus amigos, o presidente da Câmara dos Deputados, né, o Hugo Mota, cobrou uma definição do governo federal sobre como será feito o ressarcimento dos aposentados e pensionistas, né, que foram vítimas dessas fraudes por meio de descontos de associações e sindicatos, né? Ou seja, olha onde nós chegamos, gente. O presidente da Câmara dos Deputados tem que estar cobrando o governo federal para que agilize. O que acontece? Muitas vezes o governo federal fala, mas na prática, né, que é resolver de fato, né, fica aí demorando. Quando se tem um incêndio, tem que tentar apagar o fogo o mais rápido possível, né? O governo federal já deveria ter devolvido esse dinheiro, né, para acabar com esse falatório, né, que a cada dia só, sabe o que acontece? Só vai desgastando o governo, né? Então, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, né, está pressionando, está cobrando, né, que o governo federal, digamos assim, tome as medidas cabíveis e necessárias, né, e não fique demorando demais para devolver a grana, né, que foram roubada dos aposentados. Só para você ter uma ideia, gente, 98% do que acessaram o site Meu INSS reconheceram os descontos indevidos, ou seja, o assalto à mão armada dos aposentados foi maior do que imaginava. Hoje no Brasil tem em torno de 9 milhões de benefícios que tem, né, que são credenciados a essas entidades e sindicatos. O governo estima que 4 milhões, né, desses descontos é indevido, né? Mas pelo jeito, né, que pelo andar da carruagem, eu acredito que esse número pode ser maior ainda, infelizmente, porque querendo ou não, meus amigos, é uma péssima notícia, né? Porque eu até estava conversando esses dias com o vereador falou assim: eu fazer um bafafá desse tamanho por causa de R$ 30 que é descontado na folha de pagamento. Falei assim, talvez para você que ganha 5, 6 mil de salário como vereador, R$ 30 não é nada. Mas pergunte para um aposentado, pergunte para um pensionista, pergunte para um beneficiário do BPC que ganha R$ 1.518 para ver se R$ 30 não faz falta. Faz toda a diferença no final do mês. Essa que é a grande realidade. Olha, meus amigos, falta pouco, mas muito pouco. Está faltando apenas 10 dias para que o Congresso Nacional, ou seja, que a comissão mista vai se reunir para deliberar, para analisar os 56 vetos que já estão trancando a pauta, né? E entre os vetos que o canal aqui defende é a derrubada do veto 2, do veto 4 e do veto 38, né? Um diz respeito, por exemplo, né, aquela pensão da Zika vírus, né? Da hidrocefalia lá. A outra diz respeito a equiparar a diabetes mellitus tipo 1 a como deficiência. César, mas o que vai mudar a minha vida? Eu tenho diabetes. Que diferença vai fazer equiparar, tornar essa diabetes como uma deficiência? Muita diferença. Por exemplo, você passa a ter direito a um BPC-LOAS. Né? Se a diabetes for equiparada à deficiência, uma pessoa carente que convive com essa maldita doença pode ter, né, direito ao BPC-LOAS. E, obviamente, nós temos o projeto, né, o veto 38, que é um
um veto que ficou em tramitação desde 2017, né, até 2025, veja, são 7 anos literalmente de tramitação, né, que visa acabar, né, com a revisão médica pericial, tanto no BPC quanto na aposentadoria por invalidez. É importante salientar, gente, que por lei o INSS, ó, presta atenção, por lei, né? Eu sei que o povo fica magoado quando tem pente fino, quando chama o pessoal para fazer perícia médica. Gente, o INSS não está fazendo nada errado. Infelizmente, essa que é a grande verdade, porque tá lá na lei, a cada 2 anos o INSS tem que fazer revisão pericial, gente. Não é revisão documental. Documental também, mas a prioridade é revisão médica pericial, ou seja, a cada 2 anos o INSS deveria, né, para atender à lei, né, convocar aposentados por invalidez e beneficiários do BPC para uma revisão médica pericial. Ah, César, se está na lei, né, desde quando foi criado a lei orgânica da assistência social, desde que foi criado a lei da Previdência Social, então por que o INSS não convoca? Simples essa resposta, porque não tem pessoal, não tem funcionário suficiente e muitos menos médico perito para fazer essa revisão em massa todos os anos. Só para você ter uma ideia, hoje no Brasil nós temos 4 milhões de beneficiários do BPC, né, que caso o INSS cumprisse rigorosamente essa lei, seria convocado para revisão médica pericial a cada 2 anos. Nós temos em torno de 3 milhões de aposentados por invalidez. Veja, o número é bastante alto. E aí, por falta de funcionário, falta de estrutura, falta de médicos peritos, o INSS não cumpre isso que está na lei. Mas a gente sabe muito bem que muitos aposentados por invalidez, muitos beneficiários do BPC são convocados a cada 2 anos. Né? Eles tiram uma amostragem. Hoje, nesse ano nós vai convocar aí 5 mil beneficiários. Esse ano nós vai convocar 10 mil beneficiários. Essas convocação sempre acontece. Obviamente que não em massa, mas ela segue acontecendo. O que esse projeto de lei quer acabar é exatamente isso, né? De ficar chamando um aposentado por invalidez, chamando um beneficiário do BPC que tenha uma doença grave e definitiva para ficar fazendo essa revisão médica pericial. César, mas por que isso não vai aumentar ainda mais as fraudes? Não vai aumentar, porque são deficiências, gente, que não tem cura, né? Por exemplo, a pessoa que nasceu com a deficiência física, né? Uma paralisia infantil, você acha que ele vai obter cura no decorrer da vida? Não, essa deficiência só vai piorar no decorrer do tempo. Vamos imaginar uma pessoa que tem um problema grave do coração, que já usa marca-passo. Você acha que daqui 3, 4 anos essa pessoa vai deixar de usar o marca-passo? Não vai deixar. Então é exatamente por causa disso, né, que foi criado essa lei, né? Quase lei, né? Porque não virou ainda, né? Esse projeto de lei lá em 2017 que foi assinado pelo ex-deputado Ronei Nemer, né? E depois passou pelo crivo, né, rigoroso do Congresso Nacional até chegar nas mãos do presidente Lula, onde ele vetou integralmente. Então, meus amigos, tá chegando o dia, né? O dia é dia 27. Obviamente que pode acontecer de não ser analisado no dia 27, porque são 56 vetos, né, incluindo esses 3 a qual eu mencionei. Mas nós estamos aqui, gente, confiando e, acima de tudo, né, continuamos todos os dias cobrando as autoridades competentes para que derrube esse veto. Nós temos que impor ao presidente Lula uma derrota histórica em relação a isso, porque até agora, gente, não dá para entender como que o presidente Lula vetou esses 3 projetos de lei que é de suma importância para as pessoas com deficiência, para as pessoas doentes do nosso país. Pois é, meus amigos, eu vou ficando por aqui, mas daqui a pouco eu volto com mais um conteúdo atualizado aqui no nosso canal.